Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 417 Desastre natural depois de outro terremoto de pequena escala, Jia Wei disse, é muito perigoso se um vulcão como este entrar em erupção. Não podemos deixar o grupo prosseguir. Ferdinand disse, mas Lord Xingjian está bem lá dentro. Precisamos assinar a autorização para a técnica da espada do renascimento hoje. Deixe-me ir junto com ele. Um guerreiro de armadura branca em seus 20 anos saiu e disse, líder de equipe, eu cultivo a espada divina das chamas terrestres e tenho treinado em vulcões desde os 10 anos de idade. O jovem guerreiro sorriu e olhou para Jiewei. Neste lugar, minhas habilidades são o dobro do normal, e devo ser o mais experiente em relação à sobrevivência em uma região vulcânica. Jiewei franziu a testa. Ele olhou para o vulcão que estava queimando em um ritmo crescente, bem como para o céu que estava coberto de cinzas vulcânicas. Ele acenou com a cabeça e disse, Ferdinand, deixe Ben levá-lo até lá. O jovem, que se chamava Ben, também era um talentoso cavaleiro outorgado de segunda transição. Ele estava no nível 24 e teve a experiência de cultivar em vulcões desde muito jovem. Isso permitiu que ele pudesse se mover por aqui com grande facilidade. Ben agarrou Ferdinand e, com uma corrida, eles se dirigiram para o pico do vulcão. No caminho para cima, a lava começou a fluir e o chão sob seus pés tornou-se como placas de aço escaldantes. Ocasionalmente, grandes pedaços de rochas também estavam sendo lançados. No entanto, apesar disso, Ben continuou a se mover em alta velocidade. Era verdade que ele estava muito familiarizado com tal ambiente. Trazendo Ferdinand consigo, ele evitou inúmeros perigos e, em um piscar de olhos, eles já haviam se aproximado da cratera do vulcão. Ben apontou para a figura acima da cratera do vulcão e perguntou, é Fan Xingjian? Fernando assentiu. É ele. No momento seguinte, ele gritou bem alto, Xingjian. No ar, Xingjian estava originalmente olhando para baixo em direção à cratera do vulcão. No entanto, quando ouviu o grito de Ferdinand, ele olhou para trás e, no momento seguinte, faíscas crescentes jorraram em sua direção. Em meio aos olhares atônitos de Ferdinand e Ben, o vulcão entrou em erupção novamente. A lava crescente e as rochas engoliram tudo, e o mundo inteiro ficou completamente escuro naquele instante. Explosões terríveis ressoaram, subindo e descendo na atmosfera. Os ouvidos de Ferdinand pareciam estar ficando surdos. Não. Com um grito de espanto, Ferdinand quis correr, mas foi puxado de volta por Ben. Você está louco. Mesmo se formos lá em cima, estaremos apenas cortejando a morte. Quando Ben disse isso, ele sacou sua espada longa e ativou a espada divina das chamas terrestres. Foi só então que Ferdinand viu claramente a situação ao redor. O chão abaixo de seus pés continuou a rachar e a lava jorrou de todas as direções. Ben balançou a espada longa em sua mão consecutivamente, acertando grandes pedaços de rochas na lava ao redor. Era como se tudo diante deles tivesse se transformado em um mar de chamas. Ben ativou a espada divina das chamas terrestres com força total, lutando contra a lava ao redor. Simultaneamente, ele desceu o vulcão enquanto segurava Ferdinand. No entanto, a força explosiva deste vulcão estava além de sua imaginação. A lava se lançou sobre eles como um tsunami, e eles foram cercados por chamas ardentes em todas as direções. Em apenas alguns segundos, várias centenas de milhares de toneladas de substâncias esguicharam da cratera do vulcão. Mesmo Ben foi incapaz de se defender de uma pequena parte dele. Sua espada divina das chamas terrestres mais uma vez colidiu com a onda de chamas. Então, com um estrondo estrondoso, Ben cuspiu um bocado de sangue e voou enquanto agarrava Ferdinand. Como os dois pareciam estar prestes a pousar no mar de chamas, uma pitada de desespero brilhou nos olhos de Ben e Ferdinand. No entanto, no momento seguinte, uma rajada extremamente brutal de ar frio surgiu na direção deles. Uma temperatura extremamente baixa que ultrapassou os 200 graus Celsius negativos jorrou da cratera do vulcão. Era como se uma pessoa tivesse espalhado várias centenas de toneladas de nitrogênio líquido,
congelando toda a lava naquele instante. Toda a lava, cinzas vulcânicas e rochas estavam todas seladas em gelo e apenas deitadas lá silenciosamente. Era como se o mundo inteiro tivesse passado de um inferno de fogo para a Antártida. Não, era ainda mais frio que a Antártica. Ferdinand apenas soltou um suspiro curto, então sentiu que o ar em seus pulmões parecia que iria congelar. No entanto, eles não tinham tempo para se preocupar com isso. Eles apenas ficaram com os olhos arregalados enquanto olhavam para esta cena com grande espanto. Tá tá tá. Os sons de passos soaram e, em meio a seus olhares atônitos, Fan Xingjian veio em direção a eles lentamente enquanto pisava no gelo. Por onde passava, o ar emitia sons caixa-caixa, como se tudo estivesse congelando diante dele. Em 10 dias, Fan Xingjian finalmente processou todos os 1000 conjuntos de técnicas de espada e os sintetizou, respectivamente, em sua formação de espada de luz zenith, ondulações de espada de éter, físico de espada de demolição prodigiosa e espada longa da verdade universal, respectivamente. Agora, seu domínio das artes da espada já havia atingido o pico da perfeição. Fan Xingjian lançou um olhar para os dois e disse: "Vocês descem primeiro." Ele olhou para a camada de gelo sob seus pés. Este pouco de temperatura não será suficiente para pará-lo. Ben assentiu e correu enquanto agarrava Ferdinand, que gritou: "Xingjian, você não vem conosco." Fan Xingjian já havia se afastado mais uma vez e agora estava olhando para a camada de gelo que parecia estar tremendo levemente. Com um único pensamento, ele mais uma vez enviou mais de 1000 fluxos de Ether Suor Ripples se espalhando. O Ether Suor Ripples tinha 3 formas: estado inicial, temperatura alta, e baixa temperatura. Agora, o domínio das artes da espada de Fan Xingjian havia melhorado aos trancos e barrancos, e a destreza de suas ondulações da espada de éter também havia aumentado tremendamente. Onde quer que os 1000 fluxos de ondulações da espada de éter passassem, o ar congelaria e parecia que tudo ficaria selado no gelo por toda a eternidade. A camada de gelo sob seus pés foi reforçada mais uma vez, resistindo à pressão que vinha do subsolo. Devido ao congelamento de todo o vulcão, Ben e Ferdinand tiveram uma descida tranquila. Em um piscar de olhos, eles chegaram ao sopé do vulcão e correram mais de 10 quilômetros para se encontrar com Jian Wei. Jian Wei perguntou: "O que há de errado?" Ben virou a cabeça abruptamente e viu que mais uma vez saíam faíscas da direção da cratera do vulcão. O chão sob seus pés também tremia anormalmente. Isso não é bom. Por causa da resistência que ele aplicou, a força explosiva da Terra será ainda mais poderosa. Sua destreza será 10 vezes mais forte do que era originalmente. Ben vinha cultivando em regiões vulcânicas ao longo dos anos e, portanto, ele entendia bem que tipo de poder um vulcão em erupção possuía. Essa foi uma força violenta espremida e empurrada para fora de muitas camadas profundas do subsolo. Esta foi uma violência terrível que poderia destruir uma cidade inteira. Era um poder surpreendente que podia jorrar vários milhões de toneladas ou 10 milhões de toneladas de substâncias. Isso foi especialmente quando Fan Xingjian ainda estava selando todo o vulcão no gelo, amplificando a pressão dentro do vulcão. Com as camadas de contenção pressionando, a pressão dentro do vulcão atingiu um limite. Era como uma panela de pressão que ultrapassou seus limites, explodiria a qualquer momento. Além disso, a energia produzida ultrapassaria em muito a de uma erupção vulcânica comum. Ao ouvir a explicação de Ben, Ferdinand disse rapidamente: "Mas Xingjian ainda está lá dentro." Jiawei franziu a testa e disse: "Ele só pode confiar em si mesmo agora. É inútil, mesmo se passarmos." No momento seguinte, um som estrondoso e assustador soou da direção do vulcão como se o mundo inteiro tivesse se despedaçado. Todos se viraram naquela direção e viram que, acima do vulcão, parecia haver uma palmeira invisível descendo do céu, batendo no vulcão. Todo o vulcão foi destruído, esmagado por uma imensa força invisível a uma velocidade que podia ser vista a olho nu. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 418. Como uma pessoa toda a cordilheira foi derrubada no chão.
Lava ilimitada e cinzas vulcânicas estavam prestes a entrar em erupção quando foram esmagadas por aquele poder terrível e empurradas de volta. Toda a poeira no ar foi jogada de volta no chão também. A cena inteira parecia que uma erupção vulcânica estava prestes a ocorrer quando foi derrubada de volta. Todos olharam para esta cena surpreendente e sentiram o sentimento avassalador causado por aquela pura violência. Jiawei de repente gritou: todos aqueles que estão na segunda transição venham para frente. As ondas de choque estão chegando. Embora estivessem a mais de 10 quilômetros de distância, as ondas de choque criadas pela colisão de tais forças violentas continuaram a jorrar em suas direções, trazendo consigo areia e poeira. Todos os cavaleiros outorgados agiram imediatamente, estendendo os campos de força e formando uma barreira na frente. Bang! Incontáveis quantidades de cascalho colidiram contra seus campos de força como balas. A equipe inteira agora estava cercada por areia e poeira, e a escuridão que os cobria fazia parecer que era o fim do mundo. Depois de um minuto inteiro, as ondas de choque passaram por seus corpos, e os vários cavaleiros outorgados trocaram olhares horrorizados. Jiawei ficou extremamente surpreso. E pensar que as ondas de choque vindas de mais de 10 quilômetros de distância ainda teriam um poder tão grande. Pode-se apenas começar a imaginar o quão terrível uma força emergiu da palma da mão que esmagou o vulcão. Assim como todos ainda estavam afogados no tremor secundário, um pequeno ponto rapidamente se expandiu para se tornar uma figura humana ao se aproximar da direção do vulcão. Num piscar de olhos, a figura humana percorreu a distância de mais de 10 quilômetros e chegou antes de todos. Fan Xingjian estava vestindo roupas de treinamento comuns e carregando apenas as necessidades básicas com ele, e apareceu naturalmente diante de todos. Você precisa da minha assinatura para a carta de autorização? Ferdinand ficou atordoado por um momento antes de se aproximar e dizer: isso mesmo. É isso. Ele pegou um documento e uma caneta e os passou para Fan Xingjian. Fan Xingjian os pegou e examinou o documento brevemente. Quando ele viu que o preço total era de 3 milhões de ouro, suas sobrancelhas se contraíram e uma pitada de satisfação brilhou em seus olhos. Ele assinou e disse: quando o dinheiro será transferido? Jiawei disse: será remetido para sua conta dentro de 3 dias. Posso perguntar? A erupção do vulcão anterior. Ele havia feito a pergunta para a qual todos queriam a resposta. O impacto de antes era muito assustador. Na impressão de todos, era algo que provavelmente apenas os especialistas de nível divino seriam capazes de realizar. No entanto, agora, ocorreu diante de seus olhos. Além disso, Fan Xingjian estava na direção do vulcão. Embora estivessem muito desconfiados, também acharam um pouco inacreditável. Esse impacto foi causado por Fan Xingjian. Quando Fan Xingjian ouviu essa pergunta, ele lançou um olhar para Jiawei e não disse uma palavra. Então ele jogou o documento para Ferdinand e desapareceu. Com o quanto Fan Xingjian melhorou durante os últimos 10 dias, não apenas suas artes de espada estavam no pico da perfeição, mas ele também alcançou o nível 28 e ganhou órgãos de éter. Agora, os pulmões de Fan Xingjian já haviam se transformado em um órgão de éter. A cada respiração que ele dava, uma quantidade enorme de partículas de éter entrava em seus pulmões, o que completava a transição de energia. A cada respiração, o incremento de energia em seu corpo era o equivalente a uma pessoa comum tendo comido uma refeição suntuosa. Como tal, pode-se dizer que o armazenamento de energia em seu corpo aumentava constantemente. Era assim que um cavaleiro conferido de nível 28 era poderoso. Contanto que alguém completasse a transformação de todos os seus órgãos internos em órgãos de éter, eles seriam capazes de ganhar poder infinito e nunca precisariam se preocupar em morrer por esgotamento de energia. Claro, as prodigiosas ondas de poderes divinos astrais de Fan Xingjian também finalmente atingiram o nível 8. O impacto no vulcão anterior foi devido ao uso de terra Urgitation. Portanto, os atributos atuais de Fan Xingjian se tornaram: nome, Fan Xingjian idade, 18 ocupação, soberano da espada celestial nível 28 força,
282 mais 16 agilidade, 297 mais 16 reação, 198 resistência, 176 flexibilidade, 175 taxa de sincronização de éter, 90% os atributos acima entram em vigor assim que as prodigiosas ondas dos poderes astrais divinos são ativadas. Devido aos músculos perfeitos, mais 16 em força e agilidade, 10% do atributo resistência. Habilidades/técnicas, negação de limites, técnica da espada do renascimento nível 40, nova técnica da espada do dragão de 9 cabeças nível 40, formação da espada de luz Zenith nível 40, físico de espada de demolição prodigiosa nível 40, arte divina do éter nível 12. Arma divina de osso branco, vontade do céu, intenção da espada, ondulações da espada de éter, especialidades internas, 213 especialidades externas, 8 ondas, prodigiosas ondas de poder divino astral nível 8, método de cultivo mental, nível 7, domínio da espada universal lunisolar. A razão pela qual Fan Xingjian foi para a cratera do vulcão desta vez foi para que ele pudesse ir contra um desastre natural em uma tentativa de testar suas artes de espada. O último ataque usando Terra Ingurgitation foi para testar o impacto do nível 8 Terra Ingurgitation, que poderia utilizar a proeza das forças gravitacionais reunidas de um raio de 8 km. A gravidade, que estava dentro de um alcance de 8 km de Fan Xingjian, reuniu-se com uma proeza 512 vezes mais forte do que a ingurgitação de terra que ele havia usado no início. Mesmo que o cultivo das artes da espada de Fan Xingjian tivesse atingido o pico da perfeição, ainda era um pouco difícil para ele mantê-lo sob seu controle. Caso contrário, o ataque de espada anterior não teria destruído todo o vulcão, mas apenas suprimido a erupção do vulcão. Em outro lugar, o arcebispo da Igreja da Verdade Universal franziu a testa e disse: "Você disse que depois de sair, houve uma onda repentina de força extremamente violenta que derrubou todo o vulcão, afundando no solo e deixando para trás uma cratera profunda. Além disso, até mesmo a lava foi empurrada para trás e as cinzas vulcânicas foram incapazes de entrar em erupção." Depois de pedir a Jiaowei alguns detalhes, o arcebispo suspirou e disse: "Feroz, isso é realmente feroz. A proeza explosiva instantânea de uma força tão violenta é aquela que apenas as poucas pessoas no topo do nível 29 são capazes de fazer." Gardner perguntou intrigado: "Mas Fan Xingjian, ele é realmente capaz de fazer isso? Não foi feito por outra pessoa?" O arcebispo sorriu e lançou um olhar para os guardas antes de dizer: "Tudo bem, vocês podem ir embora primeiro. Mais uma coisa, não espalhem notícias sobre Fan Xingjian." "Sim." Depois de um breve momento, o arcebispo garantiu que não havia ninguém por perto. Então ele olhou para Gardner e disse: "Gardner, você sempre não teve curiosidade de saber por que tenho dado ao Fan Xingjian um tratamento tão preferencial?" Um brilho de luz iluminou os olhos de Gardner. Isso era realmente algo que estava em sua mente. Desde o dia em que competiram na velocidade em que aprenderam técnicas de espada, o arcebispo tomou a iniciativa de fornecer a Fan Xingjian condições favoráveis. Ele até aumentou os royalties a serem pagos a Fan Xingjian e acelerou a velocidade com que os fundos para o plano de classificação de técnicas marciais eram remetidos. No entanto, Gardner não conseguia entender tudo isso. O arcebispo disse: "É porque ele se parece com alguém." Fan Xingjian parecia alguém? Quando Gardner ouviu isso, uma pitada de desaprovação brilhou em seus olhos. Não importa a aparência de Fan Xingjian, que diferença isso faria? No entanto, no momento seguinte, o nome de alguém que faria seus dentes baterem saiu da boca do arcebispo. Há 18 anos, você não havia começado a trabalhar no Santo Tribunal Inquisitorial. Portanto, você não o conheceu antes. Gardner ficou atordoado e seus olhos se estreitaram. 18 anos atrás. 18 anos atrás. Você está se referindo a... Os pelos de seu corpo se arrepiaram de uma só vez quando ele olhou para o arcebispo em descrença. O arcebispo assentiu.
Há 18 anos, o Papa desapareceu. Desde então, nossa Igreja da Verdade Universal se desfez. Cada um dos três santos manteve suas próprias declarações e cada um dos 16 reis guardiões teve seus próprios pensamentos. Tudo só se acalmou no ano passado. Suor frio começou a escorrer pela testa de Gardner. Pelo que sei, as gerações anteriores de papas foram selecionadas entre os santos. Nenhum deles tem parentes, irmãos ou descendentes. No entanto, pensar que Fan Xingjian se pareceria com o papa anterior poderia realmente ser apenas uma coincidência. Ah, o arcebispo riu. Você realmente acha que as coisas podem ser tão coincidência? Que um gênio do império, que seria difícil de encontrar em 100 anos, não, em 1000 anos, seria exatamente o mesmo que o papa anterior. E que aos 18 anos, a idade de Fan Xingjian coincide com quanto tempo o papa está desaparecido. Mas para ele, isso provavelmente não é uma coisa boa. Gardner, eu sei que você tem um rei guardião, ou mesmo um cavaleiro apoiando você. Mas isso não é uma questão pequena, e é melhor você fingir que não sabe disso. Termine rapidamente a missão aqui e volte. Não procrastine mais com o plano de grau de técnicas marciais. Gardner soltou um longo suspiro e disse, sim, arcebispo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 419. Rico alguns dias depois, Fan Xingjian olhou para Zhou Xingwen e disse, o dinheiro para o plano de classificação das técnicas marciais chegou? Zhou Xingwen assentiu e disse, sim, todos os 15 milhões de ouro foram recebidos. Todos eles passaram nos cheques. Mas de repente me disseram hoje que todos os fundos chegaram. Fan Xingjian assentiu e olhou para fora da porta. Fernando também entrou. Zhou Xingwen disse surpreso, será que o dinheiro para os royalties também entrou? As sobrancelhas de Ferdinand se contraíram. Velho Zhou, como você sabia? No momento seguinte, Ferdinand entendeu, o dinheiro para o seu lado também está? Os dois trocaram um olhar e depois olharam para Fan Xingjian. Então eles disseram, Xingjian, de hoje em diante, você provavelmente é a pessoa mais rica da região do Grande Oeste. Os olhares que os dois costumavam olhar para Fan Xingjian estavam cheios de inveja. Um total de 18 milhões. Mesmo depois de deduzir os pagamentos para as pessoas que o estavam ajudando, bem como as taxas administrativas, Fan Xingjian ainda ficaria com cerca de 16 a 17 milhões de ouro. Além disso, havia apenas mais alguns dias até fevereiro, e o próximo pagamento mensal para as prodigiosas ondas de poderes astrais divinos estaria chegando. Naquela época, Fan Xingjian teria uma economia de quase 20 milhões de ouro. 20 milhões de ouro. Se for preciso fazer uma comparação, provavelmente seria equivalente a várias centenas de bilhões de dólares na Terra. Isso significava que Fan Xingjian, tendo colocado as mãos em uma quantia tão grande de dinheiro, seria considerado um dos mais ricos do mundo, sem falar na região do Grande Oeste. No entanto, Fan Xingjian definitivamente não iria manter o dinheiro que tinha com ele por muito tempo. Era porque ele gastaria todos eles muito em breve, transformando-os em vários atributos, especialidades e impressões místicas. Para ele, seu poder era o mais importante. Ferdinand disse, e o Debray nos convidou para participar do próximo leilão. Dizem que será o primeiro leilão após o ano novo. Todos os participantes estão carregados de dinheiro e haverá muitos itens bons em leilão. Xingjian, você vai participar? Fan Xingjian acenou com a cabeça. Eu vou participar então. Mais de 10 minutos depois, Ferdinand e Zhou Xingwen saíram juntos. Zhou Xingwen olhou para Ferdinand e perguntou curiosamente, Ferdinand, ouvi dizer que uma grande explosão ocorreu no vulcão e todo o vulcão foi destruído pela explosão. Você sabe o que aconteceu? Está relacionado a Xingjian. Ao ouvir isso, Ferdinand ficou atordoado por um momento antes de dizer, não sei. No entanto, depois de pensar um pouco, ele veio com uma dica. Talvez alguém estivesse cultivando lá. Zhou Xingwen não pôde deixar de olhar na direção do quarto de Fan Xingjian, e a admiração em seus olhos ficou cada vez mais forte.
Fora da Great Eastern City, um homem vestido com pele de animal, que tinha uma altura de mais de 2,5 metros e aparência de um animal selvagem, estava parado ali. Ele olhou para o portão da cidade de Great Eastern City e abriu um sorriso. Um membro da instituição da guarda municipal se aproximou e perguntou: "Cara alto, quanto tempo mais você vai ficar parado aí? Você sabe que está bloqueando o caminho." "Oh!" O homem não moveu a cabeça, apenas olhou para baixo com os olhos, abrindo um sorriso. Com apenas um olhar, o guarda se tornou como um coelho que encontra um tigre. Ele enrijeceu e seu corpo tremeu, incapaz de dizer uma única palavra. Isso durou até que o homem deu um tapinha gentil em seu ombro enquanto dizia: "Sinto muito. Eu entendo." O guarda só recuperou os sentidos um bom tempo depois. Ele virou a cabeça, mas o homem já não estava em lugar nenhum. Quem exatamente era a pessoa de antes? Tinon, que ficou em quinto lugar na academia regional e voltou depois de ter viajado por um ano, caminhava pelas ruas. Sua altura de 2,5 metros atraía olhares por onde passava. Pensando nas conquistas que ele obteve no último ano, emoções infinitas surgiram em seu coração. Um ano atrás, quando ele deixou a academia, seu objetivo era temperar sua vontade marcial e se preparar para lutar pelo nível 29 com uma taxa de sincronização de éter de 100%. Um ano depois, ele não apenas se tornou um especialista de nível 29, mas também herdou o legado de uma grande técnica antiga, Gates of Netherworld. Olhando para o mapa de formação na palma da mão, seus olhos estavam cheios de confiança. Gates of Netherworld era uma poderosa técnica de killing que envolvia espaço e tempo. Depois de cultivar essa técnica de matar, a palma da pessoa ganharia uma porta que levava a um espaço alternativo. O espaço alternativo era um cubo com cerca de 100 metros de comprimento, largura e altura. Tinon poderia armazenar qualquer coisa que entrasse em contato com a palma da mão no espaço alternativo e depois liberá-los a qualquer momento ou local que desejasse. Tudo o que ele armazenou nos portões do Netherworld entraria em um estado quase completamente imóvel. Portanto, eles sairiam na velocidade em que entraram. Eles também permaneceriam em qualquer estado em que estivessem quando entraram. A única falha era que ele não conseguia armazenar coisas vivas. Apesar disso, ainda era considerado terrivelmente poderoso. Com os portões do Netherworld, Tinon seria capaz de absorver todos os ataques que seus oponentes lançaram contra ele. Ele então seria capaz de enviar os ataques de volta no mesmo estado. Independentemente de serem raios de luz, ondas de choque, explosões, vento frio, raio. Ele seria capaz de pegar todos eles e depois mandá-los de volta. Com o Killing Patton horrível, Tinon ganhou confiança para retornar à região do Grande Oeste para competir por ser o melhor na região do Grande Oeste. Ele então participaria da seleção nacional como sendo o primeiro classificado na região do Grande Oeste e, em seguida, tornando-se o primeiro na seleção nacional. Enquanto eu tiver recursos suficientes e lutar com especialistas suficientes, meus portões do Netherworld poderão ter um potencial ilimitado. Nos últimos 3 meses, tenho lutado nos 8 grandes continentes. Desafiei várias centenas de dojos e armazenei mais de 100 tipos de técnicas de matança surpreendentes. Tinon estava no telhado de um prédio alto, olhando para a região do Grande Oeste, que estava lotada de tráfego humano. De repente, ele teve a sensação de que, embora o mundo fosse grande, ainda não havia ninguém que pudesse ser seu par. Enquanto eu tiver tempo, com os portões do Netherworld, eu sou invencível. E a região do Grande Oeste será apenas o começo. Odisseu, Hildebrand, Xiao Tianxia. Apesar de serem os 3 primeiros da academia regional, vocês serão apenas meu trampolim. Pensando nisso, sua expressão tornou-se cada vez mais satisfeita. Então, com flashes consecutivos, ele trouxe uma série de fortes vendavais enquanto avançava em direção ao distrito aristocrático de Great Eastern City. Acabei de colocar minhas mãos em um lote de tesouros antigos. Depois de vendê-los, agora tenho cerca de 2 milhões de ouro. Como Hildebrand me convidou para o leilão que estou organizando, vou até lá para gastar essa quantia. Depois de gastar esses 2 milhões de ouro,
A proeza de meus portões do mundo inferior definitivamente será levada a alturas maiores. Para o Tinon de um ano atrás, 2 milhões de ouro era um número que ele nem ousaria imaginar. No entanto, agora, essa quantia estava em suas mãos. 2 milhões de ouro. Mesmo Hildebrand, que vem de uma família rica, não teria 2 milhões de ouro em fundos fluidos, certo? Pensando em como Hildebrand ficaria quando fizesse seus lances, Tinon não pôde conter a emoção que estava sentindo. Tinon chegou ao salão de leilões e exibiu seu medalhão de cavaleiro. O atendente mostrou uma expressão surpresa. Lord Tinon, você está de volta. Ouvi dizer que você se tornou famoso no continente da chuva oriental depois de desafiar consecutivamente os 12 dojos da Grande Aliança do Trovão. Você foi incrível e incomparável. Tinon respondeu suavemente e jogou fora uma moeda de ouro casualmente. O atendente imediatamente abriu um sorriso. Tinon disse, arrume-me um quarto privado. O atendente segurou alegremente a moeda de ouro e conduziu Tinon a uma sala privada. Enquanto caminhavam, Tinon perguntou ao atendente sobre quais itens seriam colocados em leilão. Nesse momento, em meio a grande comoção, um grupo de pessoas se aglomerou em torno de um jovem de expressão fria. Mais de 10 homens e mulheres bajularam aquele jovem, enchendo de elogios sem fim. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 420. Lesão grave de um único golpe. Xingjian. Ouvi dizer que o plano de classificação de técnicas marciais pagou uma grande soma de dinheiro desta vez. Foi até relatado no jornal que havia mais de 10 milhões. Isso não é nada. Com o talento de Xingjian, ele provavelmente nem terá problemas se liderar todo o plano de classificação de técnicas marciais. Isso é verdade. Com o cultivo das artes da espada de Xingjian, será apenas uma questão de tempo até que ele atinja o nível divino. Tinon franziu a testa e olhou para a multidão que se afastava. Fora deles, havia um grande número de cavaleiros otorgados que ele reconheceu. Eles eram todos seus juniores da academia regional. Então, ele não pôde deixar de dizer, que barulho é esse? De onde é esse garoto? O atendente sorriu e disse, aquele é Lord Fang Xingjian. Ouvi dizer que ele aceitou fazer 1% do plano de classificação de técnicas marciais da Igreja da Verdade Universal sozinho. No momento, ele é o gênio incomparável mais popular em todo o Grande Oeste cidade. Gênio. Tinon sorriu com desprezo. No momento, além dos 3 primeiros, que eram Odisseus, Hildebrand e Xiao Tianxia, respectivamente, ele não prestou atenção aos outros. Isso também porque ele havia acabado de retornar à cidade do Grande Oeste e não tinha ouvido falar de nenhuma notícia detalhada sobre Fan Xingjian. No entanto, mesmo se ele ouvisse a reputação de Fan Xingjian como um gênio, bem como os eventos detalhados, ele provavelmente apenas daria de ombros. Foi porque com os portões do Netherworld, além de ataques físicos puros, ele poderia absorver e repelir quase todos os tipos de ataques. Para ele, os 3 primeiros, ou mesmo pessoas como o governador e o chefe regional, eram apenas pessoas que ele precisaria de tempo para derrubar um a um. Ele estava apenas na metade do caminho para a sala privada quando ouviu outra voz fria e estranha vindo de trás dele. Tinon, você ainda se atreve a voltar aqui? Ao ouvir aquela voz, Tinon virou-se e viu um homem de rosto pálido e aparência magra caminhando em sua direção. Quando o homem viu o rosto de Tinon, abriu um sorriso frio e disse ao subordinado próximo a ele, traga esse item para Xingjian primeiro. Estarei lá em breve. Depois de ver seu subordinado carregar a caixa nos braços e correr em direção à sala em que Fan Xingjian estava, o homem se virou para olhar para Tinon. Seu rosto mostrava indícios de malícia quando ele disse, Tinon, você ainda tem coragem de voltar. Aquiles. Tinon olhou para o homem de aparência fria diante dele, e uma voz vingativa emergiu de sua boca. Este especialista que ficou em 4º lugar na academia derrotou pessoalmente e humilhou Tinon diante de todos. Ele pisoteou o orgulho de Tinon. Pode-se dizer que, sem a intimidação de Aquiles, Tinon não teria decidido partir há um ano. Agora mesmo, o encontro desses 2 inimigos fez seus olhos brilharem de fúria.
Timon olhou para Aquiles e disse: Aquiles, não demorará muito para que eu diga que me ofender é a coisa mais tola que você fez em toda a sua vida. Timon, você continua tão mesquinho como sempre. Se uma pessoa que cultiva técnicas de punho não tem uma mente ampla que pode aceitar o mundo inteiro, como ela será capaz de cultivar os punhos mais dominadores do mundo? Deixe-me ver o que você conseguiu após um ano de trabalho duro. Enquanto Aquiles falava, ele deu um passo à frente e várias centenas de fluxos de aura de suas sementes especiais brotaram. As forças de inúmeras partículas físicas explodiram repentinamente e, naquele instante, seu punho direito parecia ter ficado extremamente pesado. Então, quando ele deu um soco com o punho, parecia que o mundo inteiro estava contido nesse soco. Naquele instante, ele também parecia ter se tornado extremamente magnífico e alto. Esta foi a técnica que o Ling, Tirante Fist. Era difícil imaginar que Aquiles, que parecia tão frio, pudesse de repente executar uma técnica de punho tão violenta. Sua disposição também mudou tremendamente naquele instante. Com seu soco desencadeado, violentas ondas de choque se condensaram para formar um enorme dragão que avançou em direção a Timon. No entanto, quando confrontado com este soco, Timon apenas estendeu a palma da mão direita e abriu os portões do Netherworld. Naquele instante, sua palma pareceu se transformar em um buraco negro que poderia absorver tudo. Diante do ataque de Aquiles, Timon apenas resistiu gentilmente. Então a onda de choque em forma de dragão pareceu entrar em um mundo alternativo naquela fração de segundo, imediatamente absorvida por inteiro pelos portões do Netherworld de Timon. Olhando para o olhar atônito de Aquiles, Timon soltou uma risada fria e disse: Parece que você não teve muito progresso no último ano. Deixe-me ser o único a testá-lo. Enquanto Timon falava, ele abriu os portões do Netherworld. Uma luz vermelha sem fim jorrou de sua palma e um meteoro vermelho disparou. No momento em que apareceu, já ameaçava transformar todo o leilão em cinzas. Com uma aura que parecia que iria incinerar o mundo inteiro, o meteoro vermelho disparou em direção a Aquiles. Este é o grande Lótus Vermelho. Quase no mesmo instante em que o cometa vermelho apareceu, mais de 10 cavaleiros da Outorga dispararam, estenderam seus campos de força e cercaram os dois que estavam lutando. Hildebrand foi o primeiro a aparecer. Com um movimento da palma da mão, o espaço em que os dois estavam parecia ter sido cortado. As forças explosivas desencadeadas por Aquiles e Timon não podiam mais afetar a sala de leilões. Com um estrondo tremendo, Aquiles recebeu o grande Lótus Vermelho e ficou coberto de poeira da explosão. Mais da metade de suas roupas também foram destruídas e ele cuspiu uma grande quantidade de sangue. Ele parecia estar muito enfraquecido. As correntes de ar escaldante e as ondas de choque surgiram em todas as direções, mas quando entraram em contato com a área que Hildebrand isolou, parecia que haviam percorrido um caminho sem fim. Como tal, as ondas de choque foram totalmente incapazes de atingir a sala de leilões. Por ele ser gravemente ferido por seu inimigo jurado, Aquiles ficou furioso. Ele convocou sua aura fervente mais uma vez com o desejo de ativar suas artes secretas. Timon. Aquiles soltou um berro furioso, querendo atacar novamente. No entanto, ele foi parado por Hildebrand, que apareceu diante dele. Chega. Onde você acha que é esse lugar? Hildebrand olhou para Timon, acenou com a cabeça e disse: Timon, você realmente melhorou tremendamente neste último ano. Aquele grande Lótus Vermelho de antes é a técnica definitiva do Rei Lotus Dojo do continente da chuva oriental, certo? Como você aprendeu isto? Timon sorriu friamente, mas não respondeu. Ele olhou para o espaço ao redor deles que havia sido reformado e pensou: esta é a partição do mundo que foi transmitida pelo clã de Hildebrand? O espaço do mundo em que estamos é formado por incontáveis pedaços quebrados. Ele é incapaz de esmagar o espaço, mas é capaz de expandir as lacunas entre os espaços, formando uma ilusão como se o espaço tivesse sido fatiado. Vendo como o local onde ele e Hildebrand estavam estava todo carbonizado, e ainda assim o salão de leilões, que estava a 1 metro de distância, ainda estava perfeitamente bem,
Timon não pôde deixar de se sentir mais cauteloso em relação à técnica de partição do mundo. No entanto, embora seja incrível, ainda é muito longe de meus portões do Netherworld. Aquiles soltou um bufo frio e disse: Hildebrand, vou deixar isso por sua conta desta vez. Com isso, Aquiles se virou para sair. No entanto, era impossível para Timon deixá-lo sair assim. Ele disse friamente: Aquiles, você está pensando em partir assim? Você se atreve a lutar comigo na arena 3 dias depois? Timon trabalhou duro em seu cultivo por um ano, treinou dia e noite depois de colocar as mãos nos portões do mundo inferior. Ele havia trabalhado duro o tempo todo apenas para lutar por si mesmo e suprimir Aquiles. Como ele poderia deixar Aquiles ir assim? Aquiles se virou e olhou para Timon com vingança. Timon, você está cortejando a morte. Todos nós sabemos quem está cortejando a morte. Timon encolheu os ombros. Por quê? Você não se atreve a aceitar o desafio. Isso é verdade. Afinal, você é incapaz de aceitar até mesmo um ataque meu. Como você poderia estar disposto a lutar na arena comigo? Timon absorveu muitos ataques no mesmo nível dos portões do Netherworld durante a viagem. Então, para ele, Aquiles era muito fraco. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.